Imagina isso. Você está andando na rua, distraído, quando de repente o céu muda. Não tem nave, não tem luz forte, nem som de motor, mas você sente que algo estranho está acontecendo. O ar fica diferente, o tempo parece desacelerar, e quando você olha para o lado, vê algo que simplesmente não faz sentido. Algo que não parece ser deste mundo. Ou melhor, de nenhum mundo que a gente conhece. E se a humanidade fosse visitada, não por alienígenas de outro planeta, mas por seres vindos de outra dimensão? Se você também adora pensar nesses cenários insanos e curiosos, já deixa seu like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Aqui a gente transforma mistérios em histórias que explodem a mente. Para começar, a gente precisa entender: o que seria outra dimensão? Na física, a gente vive numa realidade tridimensional. Altura, largura e profundidade. Adicionando o tempo, temos a quarta dimensão. Mas e se existirem dimensões além dessas? Realidades paralelas, coexistindo com a nossa, invisíveis aos nossos olhos e sentidos? Vários cientistas acreditam que isso não é só ficção científica. A teoria das cordas, por exemplo, sugere que o universo pode ter até 11 dimensões. A maioria delas estaria dobrada ou escondida de um jeito que a gente simplesmente não consegue perceber. Agora pensa. E se uma dessas dimensões dobrasse o suficiente para tocar a nossa realidade? E se alguma forma de vida vinda de lá conseguisse atravessar esse limite? Esses seres não seriam como os alienígenas que estamos acostumados a imaginar, com corpos físicos, naves metálicas e olhos grandes. Eles poderiam ter formas completamente incompreensíveis para nossa mente, seres feitos de energia, ou de som, ou de uma matéria que não obedece nenhuma das leis da física que conhecemos. Talvez eles nem ocupem espaço como nós ocupamos. Talvez estejam aqui, agora, mas em outra frequência. E o mais curioso, a gente talvez já tenha cruzado com eles, sem perceber. Muitos fenômenos inexplicáveis, como aparições, figuras na sombra, vozes misteriosas ou sensações repentinas de presença, já foram associados a contatos interdimensionais por teóricos do desconhecido. Poderia ser coincidência, ou sinal de algo muito maior. Agora imagina se um desses seres decidisse se revelar, talvez usando um canal que a gente entenda, como luz, som ou até pensamento. O contato aconteceria sem tecnologia, sem palavras, apenas uma presença. E o mundo como conhecemos mudaria para sempre. A notícia se espalha. Não foi um OVNI no céu, nem um ser estranho em algum lugar isolado. Foi algo diferente, algo que desafia a lógica, que confunde até os cientistas mais céticos. A presença de um ser, ou talvez mais de um, vindo de outra dimensão foi confirmada. Mas como o mundo reagiria a isso? A primeira coisa que aconteceria seria um colapso da normalidade. Religiões tentariam interpretar o fenômeno à sua maneira. Alguns veriam como um sinal divino, outros como uma ameaça demoníaca. Grupos espirituais talvez acreditassem que esses seres são guias, entidades superiores, ou até versões mais evoluídas de nós mesmos. Enquanto isso, os governos correriam para entender o que está acontecendo. Militares tentariam proteger áreas sensíveis. Cientistas, sociólogos, psicólogos, todos tentando decifrar o que aquilo significa. Mas como lidar com algo que não segue nenhuma regra conhecida? Esses seres poderiam atravessar paredes, aparecer e desaparecer, ou até manipular o tempo e a matéria à sua volta. Imagine um ser que enxerga a realidade como nós enxergamos um livro, com todas as páginas abertas ao mesmo tempo. Para eles, o passado, presente e futuro podem acontecer simultaneamente. Isso bagunçaria completamente o nosso conceito de tempo. A comunicação com eles seria outro desafio. Não daria para usar linguagem, nem símbolos simples. Talvez a única forma de conversar seria por meio de sensações, emoções ou até pensamentos.
Mas como saber se estamos entendendo certo? A chance de mal entendido seria enorme. E o mais interessante é que nem tudo seria negativo. A presença desses seres poderia trazer conhecimentos inimagináveis. Tecnologia avançada? Talvez. Cura de doenças? Quem sabe? Mas também poderia ser algo maior. Uma mudança de consciência coletiva. Talvez, ao perceber que existem outras realidades além da nossa, a humanidade passasse a se enxergar de outra forma. Menos ego, mais união. Menos correria, mais consciência. Ou não. Talvez a revelação gerasse medo, guerras, divisões. Porque o desconhecido nem sempre une. Às vezes, ele assusta. A verdade é que a visita de seres interdimensionais poderia nos colocar diante de um espelho cósmico. E o reflexo talvez não fosse o que esperávamos. Depois do choque, da curiosidade e do medo, viria o momento da adaptação. A humanidade, aos poucos, começaria a aceitar uma nova verdade. Não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Mas não é uma questão de outros planetas. É uma questão de realidades paralelas. A forma como vemos o universo mudaria completamente. Livros de ciência teriam que ser reescritos. As religiões talvez revisassem suas interpretações. E cada pessoa, no seu íntimo, teria que lidar com uma pergunta difícil. Quem realmente somos? Se não somos os únicos seres conscientes no universo. Esses visitantes poderiam, com o tempo, se tornar parte do nosso mundo, mesmo sem viver no nosso plano físico. Poderíamos aprender com eles, criar conexões, trocar ideias. Ou eles simplesmente poderiam observar, interagir por um tempo e ir embora, deixando apenas um rastro de mistério. E nesse rastro, ficaria uma mudança irreversível. Nunca mais veríamos a realidade da mesma forma. A ideia de normal se expandiria. A nossa arrogância como espécie talvez diminuísse. E quem sabe, até nossas prioridades mudassem. Menos guerras. Mais busca por sentido. Menos divisão. Mais curiosidade. Mas a grande questão continuaria pairando no ar. E se eles voltarem? Ou pior, e se nunca tiverem ido embora? Talvez eles estejam aqui o tempo todo. Talvez sejam parte do que chamamos de intuição, sonho, déjà vu. Talvez a linha entre o real e o impossível seja muito mais fina do que imaginamos. E você? Acredita que estamos sozinhos? Ou será que já fomos visitados? Só não percebemos ainda? Se esse tipo de pergunta também mexe com a sua cabeça, deixa o like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Porque aqui, cada curiosidade abre uma porta para um universo completamente novo.